Centenas de pessoas em Portugal garantem já ter visto um OVNI. As associações nacionais que pesquisam o fenómeno recebem regularmente relatos de objetos estranhos vistos nos céus. É uma grande reportagem para ver sobre o misterioso e fantástico mundo da ovniologia em Portugal. Ora veja. Na noite do dia 11 de maio de 2004, um vídeo amador registrou um globo brilhante a sobrevoar a cidade da Figueira da Foz. O objeto voador, ainda não identificado, deslocava-se em velocidade moderada e na horizontal. O tratamento da imagem permite perceber melhor a sua dimensão, tendo por comparação os prédios. Este registro vídeo foi enviado para a Sociedade Portuguesa de Ovniologia, uma organização privada que investiga este tipo de fenómenos em Portugal. Acontecimentos insólitos que parecem ocorrer nos céus nacionais com alguma regularidade. Eu creio que o número de pessoas a observar OVNIs em Portugal é muito elevado. Só que as pessoas têm vergonha de dizer isso ao colega, porque também parte pela cultura, porque há a tendência cultural de ridicularizar o fenómeno. Talvez por isso Pedro Salgado escondeu durante 15 anos a experiência porque passou no verão de 1980. Pedro passava férias no agora encerrado Parque de Campismo de Setúbal. No fim de uma tarde de julho, quando brincava com um amigo junto à praia, viu algo que nunca mais esqueceu. A dada altura, quando estamos na brincadeira, de repente olhamos aqui para trás e vemos um objeto a cerca de uns 200, 300 metros, não sei agora bem precisar, um objeto de cor púrpura e também com tonalidades rosa. O objeto vinha a descer dos céus, não emitia nenhum ruído e a uma velocidade constante e foi descendo, descendo, descendo até se precipitar no mar. O objeto brilhante tinha a forma de uma estrela e foi avistado na Foz do Rio Sado, a cerca de 300 metros da margem. Durante década e meia, Pedro Salgado guardou segredo. Eu achei que as pessoas não iam levar a sério, iam dizer, olha, é o maluquinho dos OVNIs ou uma coisa qualquer. E depois disso acontecer, eu não gosto de utilizar este exemplo, mas realmente este exemplo é o melhor que pode ilustrar a situação. Houve uma série que a TVI curiosamente passou, que era Os Fecheiros Secretos, que teve o condão, teve o grande mérito de abrir a cabeça das pessoas para este tipo de fenómenos. A série já deixou de ser transmitida pela TVI há vários anos, mas o agente do FBI, Fox Mulder, deixou seguidores em Portugal. A Sociedade Portuguesa de Ovniologia, a SPO, e a Associação de Pesquisa de OVNIs, a APO, são talvez as mais ativas. Ainda assim, a investigação do fenómeno OVNI no nosso país ainda dá os primeiros passos. É um bicho interior, sem fins lucrativos, fartamos de gastar dinheiro com este assunto. Nas deslocações, eu já estive em muitas partes de Portugal a fazer inquéritos. É uma tentativa de provar algo que está a aparecer constantemente e por todo o mundo. Apesar disso, as investigações da Sociedade Portuguesa de Ovniologia, por exemplo, já permitiram esclarecer algumas situações associadas ao fenómeno OVNI. Esta foto, que parecia de um objeto voador metálico, não passava afinal de um pardal, como demonstrou a pesquisa da SPO. Já para este curto-filme, captado nos céus portugueses, não foi encontrada explicação. O caso português mais famoso ocorreu em Alfena, concelho de Valongo, a 10 de setembro de 1990, quando este objeto metálico foi avistado por 3 dezenas de populares. Este é o caso mais impressionante ocorrido em Portugal, até porque está registado em fotografia. Da maioria dos avistamentos, resta o testemunho de quem viu e não tem vergonha de contar. Começa a ver assim uma luz um bocado para o estranho, pronto, com um tamanho anormal para aquilo que a gente conhece das estrelas e disso. Miguel Vasco e Flávio Areias são bombeiros municipais em Abrantes. Em junho de 2004, após um longo dia de combate aos incêndios, aguardavam neste descampado de oliveiras ordem para desmobilizar. O lugar tem o nome de Esteveira e passavam poucos minutos da meia-noite. E eu disse, olha ali, estás a ver? Eu fiquei assim a olhar. Epá, estou. O que é que será aquilo? E nem estávamos a falar e a olhar, quando de repente aquilo parou ali por cima. E ficámos assim um bocado espantados, porque não havia barulho nenhum. Isto é uma zona bastante calma. E aquilo não só havia nada e aquilo desapareceu sem fazer barulho, sem... Pronto, inexplicavelmente aquela luz desapareceu.
Desde 1946, data do primeiro registro, que são avistados objetos estranhos a sobrevoar Portugal. Ao longo de décadas, a frequência destes fenómenos permite identificar regiões de maior incidência. São chamados Hotspot OVNI e situam-se normalmente junto ao litoral ou nas regiões serranas. A Gardunha é a principal referência dos pontos quentes nacionais. José Casimiro não tem dúvidas que na Serra da Gardunha ocorrem acontecimentos inexplicáveis. Parecia-me aquilo uma espécie de relâmpagos que apareciam e desapareciam, não é? Diversas vezes ainda me apercebi disso. Mas não eram relâmpagos? Mas não eram relâmpagos porque não fazia trovoada. Não fazia nada. José Casimiro foi vizinho e amigo de Américo Duarte, um nome incontornável para quem investiga o fenómeno OVNI na Serra da Gardunha. Antes de morrer, Américo Duarte deixou relatos de encontros fantásticos ou de fantasia com seres extraordinários ou imaginários. Fica também a história de uma visita a uma base espacial no interior da Gardunha. O filho de José Casimiro guardou o registro de uma entrevista na Rádio Cova da Beira, realizada em agosto de 92. Quem é que acredita em mim, que aconteceu o encontro com o ser luminoso, e quem é que acreditará em mim que eu fui induzido a entrar dentro de uma gruta, percorri para as entranhas da serra e foi-me dado ver, lá no fundo, aeronaves pousadas numa pista. Eu, em princípio, comecei a dizer, o homem é maluco, anda com essas prosmeiras, mas depois acabei por reconhecer que ele, em parte, tinha razões em certas coisas. Este tipo de relatos que ultrapassam os limites da razão são mais frequentes do que se possa pensar. Com alguma pesquisa não é difícil ter acesso a gravações de vídeo com inúmeros registros filmados, um pouco por todo o mundo. Eu não acredito em OVNIs, eu sei que ele existe, é diferente, tá? E eu acho que o primeiro passo é justamente começar a olhar um pouquinho mais para o céu, não é? E olhar um pouco mais para esse céu com abertura. Gilda Moura é uma das mais conceituadas investigadoras mundiais do fenómeno OVNI. A psicóloga, radicada em Portugal há 5 anos, acredita que a humanidade tem sido contactada por extraterrestres. Existe uma coisa que é a prova da consistência dos relatos. Quer dizer, a consistência de relatos mundiais, não é? Hoje em dia, já é uma prova científica de muita coisa. Em agosto de 1960, os radares da Força Aérea Portuguesa, sediados na Serra de Monte Junto, registraram a existência de uma aeronave de grandes dimensões. O objeto voador, não identificado, pairou durante algum tempo sobre a base. Heitor Moraes era, na altura, cabo especialista em radares. Aquele ruído ficou ali. E foi nessa altura que eu acordei, sentado, encostado à parede, na sala de operações. Sem luz lá dentro. Todos os pifiais, tudo desapareceu. Eu só me lembro de estar encostado numa parede. 3 gajos estavam deitados no chão, 3 soldados, 3 operadores, e não vi mais ninguém lá dentro. Heitor Moraes relata pela primeira vez nesta reportagem o estranho acontecimento. Após recuperarem a consciência, os militares ainda conseguiram localizar o objeto voador. A primeira indicação foi, vamos ao 6. O 6 era o planimétrico. O tenente sentou-se, e agora é que é. E começa o sweep, ele pôs lá a antena naquela direção e caça o gajo, caça aquela coisa que ia subindo, que era um alvo deste tamanho, que era bastante, uma coisa enorme, pá. E diz ele, eu não acredito nisto. Na maioria dos casos, a ovniologia, que não é considerada uma ciência, assenta a base da sua pesquisa na prova testemunhal. São relatos como este, que multiplicados por milhares em vários pontos do globo, permitem Filipe Gomes, da SPO, tirar esta conclusão. Havendo um descrédito no seio da sociedade em relação ao fenómeno, as pessoas continuam a ver OVNIs e continuam a relatar, mesmo que isso não seja divulgado, continua sempre a haver fenómenos, o que seria um pouco estranho se fosse um fenómeno, se não existisse, se fosse tudo do subconsciente ou do consciente da pessoa, se fosse tudo fraude, por exemplo.
Esta reportagem não prova a existência de naves extraterrestres, mas demonstra que muita gente já viu coisas inexplicáveis. É evidente que muitas fotografias são fraudulentas, mas também existem fenómenos que a ciência não consegue explicar. Cabe agora a cada um tirar a sua conclusão e, no seu caso, se para si for mais cómodo, então esqueça o que viu nos últimos 10 minutos.